Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Samuel e sejam muito bem-vindos ao canal Ler e Se Surpreender. No vídeo de hoje eu vou trazer aqui algumas leituras de que eu não gostei. Né? Algumas por alguns detalhezinhos, outras porque realmente eu achei ridículas. Né? Mas vamos lá, vamos conhecer então as leituras, ou as minhas piores leituras do ano de 2021. Vamos lá? Lembrem-se, a cada leitura, uma aventura. A primeira leitura de que eu não gostei foi trazer para vocês aqui. É um clássico, gente, eu sei que é um clássico. Gosto demais do Kafka, gente. Já li outra obra do Kafka, mas esta obra aqui, O Processo, eu não gostei. Tá? Não gostei dessa obra. Por que não gostei dessa obra? Antes de mais nada, é preciso dizer o seguinte, gente, todo o desenvolvimento dessa obra, até quase o final, é excelente, gente, é muito bem feito, muito bem estruturado, foi muito bem escrito. Kafka aqui me impressionou bastante, mas o que acontece é o final, gente. O final, eu não vou dar spoiler aqui, porque eu não vou fazer o comentário do livro bem detalhadamente, mas quero deixar para vocês aqui que o final terminou assim, foi muito abrupto, como terminou a história, né? A forma como o livro acaba, como dá uma guinada, na verdade, na história bem no final, ficou assim muito, para mim, desproporcional, tá? Então, esse é o ponto. A história toda, até quase o final, é muito boa, tá? Muito boa. Tem algumas, assim, algumas enrolações, algumas repetições, né? Mas são poucas, e assim, fica bem legal a história. Mas no final, gente, o final foi para mim, deixou a desejar demais. Eu fui pesquisar depois sobre o livro e descobri, na verdade, que o Kafka tinha feito o final primeiro. Aí eu pude entender um pouquinho, pelo menos eu pensei assim, né? De que ele foi forçando a história para chegar aquilo ali e resolveu terminar. Porque ele começou então a história pelo fim. Né? Então talvez isso tenha feito essa mudança abrupta na história e não ficou legal, não ficou legal. Bom, outro livro, na verdade não é livro, né? Agora são 3 contos, e o conto que eu não gostei foi um dos contos do Edgar Allan Poe, isso mesmo. Interessante, gente, releitura, tá? Já tinha lido esse conto do Poe, acho que pelo menos há uns 10, 12 anos atrás. Mas eu fui ler o assassinato, né, o famoso assassinato na Rua Morgue, né? Porque o Edgar Allan Poe aí é conhecido como, considerado, né, como o pai do romance policial. E é nessa história que praticamente ele inaugura aí essa coisa do romance policial. Mas eu achei assim, já tinha achado anteriormente um pouco chata essa parte, mas como eu reli esse ano, eu tenho que trazer aqui para esse ano como leitura que eu não gostei. Porque ele faz uma enrolação muito grande na história. Praticamente metade da história, gente, é falando sobre o protagonista dele, elogiando. Não tem nada, na verdade, da investigação em si. É basicamente uma apresentação do protagonista e uma babação de ovo, para falar a verdade, assim, exagerada. E depois uma historinha lá montada para descobrir quem é, na verdade, o autor dos assassinatos na Rua Morgue. Então eu achei que essa enrolação, ela perde muito na história, né? Acaba se perdendo muito e fica meio chata a leitura, meio chata mesmo. Bom, terceiro livro, aí que tem a parte final do livro, vamos dizer, mais uma vez um livro com a parte final. Mas assim, na verdade, todas as histórias desse aqui do Arsène Lupin, né, criada aí pelo Maurice Leblanc, as histórias são boas, não são ruins não, gente, tá? São até boas. Não são lá, assim, a história do Sherlock Holmes, né? Ou Agatha Christie, né? Mas, assim, são boas as histórias. Mas a última, gente, eu vou ser sincero, eu achei simplesmente ridícula, né? E o que é o título da última história? Vocês vão de cara perceber, né? Quem não leu, mas de cara vão perceber aí a parte ridícula. Olha o título da última história. Sherlock Holmes chega tarde demais. Então ele faz uma troca de letras, né? E cria um personagem chamado Sherlock Holmes. Obviamente uma referência ao Sherlock Holmes. Tem diferenças aqui, claro. Sherlock Holmes aqui é um policial, né? E o nosso Sherlock Holmes famoso não é, né? Então, assim, o que fica ridículo aqui, além dessa troca de nomes, essa tentativa de um crossover aqui com o personagem do Sherlock Holmes, é colocar o Arsène Lupin, né, Arsène Lupin, como superior
ao Sherlock Holmes, gente. E assim, eu vou ser sincero, ridículo. Ainda mais pra mim que sou fã de carteirinha do Sherlock Holmes. Então pecou muito nisso. Eu acho que ele podia ter construído as histórias dele aqui, né, o Maurice Leblanc, construído as histórias do Arsène Lupin, sem pensar em Sherlock Holmes. A gente sabe, na verdade, que ele fez, criou o próprio Arsène Lupin, ele é criado, na verdade, a partir dessa influência mesmo do Sherlock Holmes. Mas podia ter deixado esse Sherlock Holmes, ou Sherlock Holmes, de fora, porque pegou muito mal. E a última leitura que eu não gostei também é um conto, eu já até cheguei a citar em alguns outros vídeos. É um conto do Arthur Conan Doyle. E pensa, Arthur Conan Doyle é o cara que criou o Sherlock Holmes, né, gente? Mas aí, nesse Histórias de Horror e Mistério, que por sinal, todas as histórias, exceto essa, são muito boas, são excelentes, muito bem criadas, muito bem estruturadas, né? A forma como ele cria a narrativa e vai desvelando os fatos, né, do que vai acontecendo, é fantástica. Mas assim, o que eu não gostei nesse conto, e qual o conto que eu não gostei? É o caso de Lady Sannox. O caso de Lady Sannox não ficou assim... O final, mais uma vez é o final, né? Ele, para mim, foi muito forte, muito desnecessário, de uma violência muito desnecessária, tá? Então, assim, esse é basicamente aí o porquê que eu não gostei desse conto. A história até é bem montada e tal, mas no final eu achei meio muito trágico, afinal, e eu achei que não caberia uma coisa tão trágica, a meu ver, a minha opinião, num conto desses. Mas tudo bem, beleza? São essas aí as únicas leituras que eu li durante este ano e que assim eu não gostei. Primeiro foram as piores leituras. Teve algumas outras que eu não gostei, mas não foi também nada demais. Agora essas aí realmente me causaram certa incomodação, tá? A do Kafka mesmo, eu fiquei indignado. Eu fui atrás de conhecer a história, como é que ele fez essa história, como é que ele escreveu esse livro. E então fui atrás para entender um pouquinho por que esse final mais escroto, mais esquisito, né? E o Assassinato da Morgue eu já conhecia, já tinha lido, né? Então não teve muita coisa de novo. Esse do caso do Lady Sannox basicamente é uma história nova para mim, não conhecia, mas me causou uma certa indignação. E por fim aí, o caso ridículo para mim do Arsène Lupin, né, o famoso ladrão de casaca, querer aí competir com o Sherlock Holmes. Gente, não dá de jeito nenhum. Bom, pessoal, é só isso aí. Fico por aqui. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.